Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa, sou médica ginecologista e obstetra, atendo em Goiânia, Goiás. Antes de começar, curte, compartilha, se inscreve aqui no meu canal que hoje a gente vai bater um papo sobre dengue. Por que explodiu? Todo mundo está falando, explodiu dengue em Goiás. Não é só em Goiás, é no Brasil. A dengue é um tipo de vírus que ele gosta do quê? De iluminação, calor e de muita chuva, que é o que nós estamos passando. Isso é o prato cheio para o desenvolvimento do mosquito, o famoso Aedes aegypti. Então, começa o período de chuva, está muito quente, isso aumenta muito a proliferação do mosquito. Associado a isso, nós não temos o nosso hábito de usar roupas de manga, usar roupas calça comprida, porque aqui em Goiás é muito calor, o Brasil é muito quente, não coloca repelente, então isso nós ficamos mais sujeitos a desenvolver a dengue. Desses pacientes que contraem dengue, 5% vão desenvolver a forma grave. E dentro dessas formas graves, as mulheres gestantes e as pós-parto, pós 14 dias de parto, o potencial de ser grave é imenso. Assim como pacientes que têm patologia pregressa, hipertensão, diabetes, insuficiência renal. Por quê? Você já não tem o seu corpo com a sua imunidade apta e você contrai uma doença que tem um potencial agressivo muito grande, você juntou ali a fome com a vontade de comer. Então, eu já vou começar dizendo, atenção gestantes e puérperas, usem repelente. Usem camisa de manga e calça. Na área, se ficou o rosto ou as mãos, precisa colocar o repelente. E é importante, a gente tem nessa nova normativa, passar o repelente até em cima da roupa e aplicar com frequência. Por quê? O número de casos está muito grande. O que acontece? Quando nós temos algo que é complexo, e se a gente trabalha em protocolo, eu sempre vou falar para vocês, bater na tecla, protocolo. Nós seguimos um protocolo, que pode ser Ministério da Saúde, Febrasgo, mas a gente tem que seguir uma normativa, porque a gente sabe que de acordo com aquela normativa, a chance de ter mais, de ser assertivo é maior. Então vamos lá. Você está com sintoma. Qual é o sintoma da dengue? Aquele bem específico que pode ser qualquer doença, que é o que todo mundo fala. Ai, fui no PS, me falaram que eu tô com virose. Dor de cabeça, dor no corpo, febre, dor atrás dos olhos. Bom, isso se você está no inverno, eu escuto de uma forma. Se nós estamos no verão, na minha cabeça vai vir dengue, chikungunya, zika, vai vir isso. Por quê? Porque é o que a gente está tendo mais no momento. Então, se você começou a ter mal-estar e febre, a primeira coisa que você deve fazer, consultar com seu médico obstetra ou ir a uma emergência. A gente vai começar de tudo com um exame, com um hemograma. Ali a gente pode olhar como que tá o seu hematócrito, que é o que vê se você está com sangue grosso ou não. Ali eu vou olhar os seus leucócitos, os seus linfócitos, para ver se estão baixos. Normalmente na doença viral os leucócitos abaixam, linfócito sobe e as plaquetas caem, tá? Então é mais ou menos por aí. Ai, doutora, eu tenho 24 horas que eu tô com febre e dor no corpo. Eu devo fazer exame de dengue? Eu sou gestante. Não. Por quê? Porque geralmente o exame só será positivo em 72 horas. Ué, então não estou entendendo. Se o exame vem positivo em 3 dias, por que eu já vou começar a tratar? Porque a gente não pode perder tempo. A maior chance deste momento é que seja dengue. E eu consigo indiretamente olhar com um simples hemograma. Eu começo a fazer esse rastreio com esse hemograma. Daí 48 horas, você tá bem, tá ingerindo líquido, não teve mais febre? Oba, que bom, você tá de alta. Não, antes dessas 48 horas você teve uma piora intensa
sua dor, você está com dor abdominal, sua pressão está baixinha, então isso a gente já vai ter levantado, ó, espera aí, essa moça já passou aqui investigando dengue, ela piorou o sintoma, já está ali no terceiro dia, dá para pedir o exame de dengue, certo? Então existe a janela para a gente pedir tal ou qual exame. Então vamos lá, você começou com sintoma inespecífico, 48 horas depois você piorou os seus sintomas, você vai ser reclassificada. Você não vai ser mais aquela paciente que vai ser liberada para casa, porque você é gestante. Você vai ser o quê? Internada. E fazendo as medidas que precisam. Desse hemograma, a gente já vai partir para os exames específicos de dengue, já vai colher outros exames que olham a função do fígado, a função do rim e já vai fazendo esse aumento desse rastreio. Doutora, mas por que já não faz tudo? Gente, não dá para fazer tudo para todo mundo e principalmente, você já parou para pensar o quanto de sangue um doente perde? Eu quero colher todos os exames de sangue, aí eu colho hoje, colho amanhã, colho depois, isso dá até anemia. Então, a gente tem que fazer uma coleta de exames muito bem pensada, muito bem planejada, para a gente desgastar o mínimo possível esse paciente. Então, pois bem, a minha gestante veio, ela piorou, ela internou e ela evoluiu com um edema agudo de pulmão. Por que acontece isso com gestante? Bom, casos graves de gestante dengue, a gente tem que lembrar que são 3 alterações importantes. Quanto maior a idade gestacional, quanto mais avançada a gestação, mais chance ela tem de evoluir para uma dengue grave. Quanto maiores os sintomas, mais ela tem chance de evoluir por uma dengue grave. E as comorbidades que ela tem. Então, são fatores que podem piorar aquela paciente gestante ou a paciente que está no pós-parto, que ela pode ter uma piora. Tá? Então, por que essa mulher teve um edema agudo de pulmão? Porque a dengue faz um aumento da permeabilidade capilar. O que é isso? Quando você entra com um agente, com um antígeno, que no caso é o vírus da dengue, você vai liberar citocinas inflamatórias. E isso faz com que os nossos vasos, eles aumentem os poros, que eles fiquem mais fraquinhos. Eu vou usar essa palavra, fraquinho. Então eu começo a perder esse líquido para o terceiro espaço, eu começo a ficar inchada. Esse líquido no terceiro espaço no pulmão é o edema agudo. O líquido na barriga chama ascite. A queda de plaqueta faz com que a paciente comece a ter sangramento. E esse sangramento pode ser tão grande que ela pode até desencadear uma CIVD, que chama coagulação intravascular disseminada. Então, sim, a dengue é uma doença potencialmente muito grave, muito complexa, mas que se a gente tentar evitar aqui, ó, o que é evitar esse começo? Vamos usar a roupa, colocar o repelente, roupas adequadas, colocar o repelente, vigiar a casa para não ter criadouros. Colocam muito sobre mosquiteiros, mas é algo que é a se pensar em específico por Aedes, porque ele é um mosquito de vida diurna e geralmente nós vamos dormir à noite. Então, assim, isso do mosquiteiro, essa maneira de barreira, ela é interessante, mas não é aquilo que vai salvar a pátria. O que vai salvar a pátria mesmo é a gente se cuidar. A partir do momento que manifestou os sintomas, você é gestante, você é mulher puérpera, você tem que dar atenção a si. Você tem que procurar ajuda médica, porque não pode negligenciar. Então, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Dengue mata, dengue é grave, mas se a gente consegue enquadrar o paciente num protocolo, a gente consegue ter
um melhor cuidado, um melhor manejo. Não quer dizer que não iremos perder paciente, porque existem inúmeros viés dentro disso, certo? Então, o que eu queria deixar para vocês, usem repelente, se cuidem e não negligenciem sintomas. E não deixem de fazer diagnóstico de dengue, porque um papel está escrito negativo. Às vezes você colheu no dia errado, certo? Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, me faça perguntas que eu, à medida do possível, vou responder. Se for algo que eu não saiba ou que eu não consiga responder, chamarei algum de meus amigos para que possa me ajudar nessa resposta, ok? Eu fico muito agradecida por estar aqui. Um abraço e até a próxima!